Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui com uma live com o Bruno Hollenberg, que eu vou convidá-lo para a live. O tema é a importância da tecnologia na saúde. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tá ouvindo bem? Tudo, tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o convite de participar dessa live. É uma honra ter você novamente, né, participando da live. Eu gostaria de agradecer a todos os seguidores também que demonstraram muito interesse nesse tema, que é um tema, como você falou, que é um tema bem abrangente, né? É um tema É. muito importante, porém é bem amplo, né? E eu vou começar a falar para todo mundo te apresentar, para quem não te conhece, né? Então, ele é Bruno Hollenberg, enfermeiro especialista em direito da saúde, você é enfermeiro e advogado, né? E vamos discutir hoje sobre a importância da tecnologia na saúde, né? Isso, Que isso. é de suma importância, né? Então, eu vou falar basicamente sobre alguns tópicos, né? Então, atualmente a tecnologia ela vem se demonstrando indispensável em tudo, inclusive na área da medicina, na área da saúde. O suporte tecnológico permite mais eficácia nos diagnósticos. Então, hoje em dia temos raio-x, ultrassom, ressonância, vários exames que dão o diagnóstico mais preciso. E com esse diagnóstico, é possível o tratamento mais rápido e mais efetivo de muitas doenças, principalmente doenças mais graves, né, como o câncer. E também Uhum. a tecnologia ajuda muito também a funcionalidade da pessoa. Então, por exemplo, o Steve Hopkins, que ele utiliza, que tem um problema neurológico, utiliza de uma cadeira, ele consegue falar através de um dispositivo. Então, a tecnologia é de suma importância nessa parte da saúde. Agora quem entrou está perguntando qual é o tema. O tema é a importância da tecnologia na saúde. É. Ah, só retificando, eu sou enfermeiro, né, há 18 anos e quase 20 anos já, né, dentro do hospital, né? E eu sou advogado, como você falou, né, especialista em direito médico da saúde e com foco aí voltado para a enfermagem, né? Lógico, eu sou enfermeiro. Você falou sobre os exames, né? A gente vai abordar sobre isso, os temas, também coisas que envolvam também a enfermagem, né? Dentro da tecnologia, dessa, desse crescimento da era digital da saúde, né? E é muito importante quem tá vivenciando esse momento, né? Conhecer, né? Certas coisas. Aí você clica no comentário e fixa ele. Aí você clica nele e fixa, que você é a... Conseguiu? Eu acho que eu consegui. Ah, bacana. Aqui não apareceu não, mas bacana. Apareceu. Ah, tá. Show. Aqui para mim não apareceu não. Então, é importantíssimo a gente discutir esse tema, né? Como eu falei para você, é amplo demais, né? É amplo demais o tema e dá para a gente discorrer bacana. Você fez um guia, né? Você quer começar ou eu posso já falar alguma... Pode começar, e aí eu dou continuidade, né? Tá. Como eu falei, 18 anos trabalhando já dentro na prática, né, da saúde, eu pude observar uma evolução, né, na prática, dentro do hospital, dentro das situações que a gente observava, né, um exemplo simples, né, que eu posso dar, como você falou, exames uma radiografia que precisava de um filme, né, hoje em dia o cara faz a radiografia num setor, né, às vezes em um prédio anexo do setor que o paciente está, e pelo computador o médico consegue avaliar a imagem. Não precisa vir com filme, nada, né? O cara consegue de longe já avaliar um exame. O tempo que ele ganha para fazer um diagnóstico é absurdo, né? É absurdo.
Uma coisa também que a gente tem que atentar nesse tema, que é a importância da tecnologia na saúde, a importância também de não deixar o manejo clínico nesse momento. Por que eu estou falando isso? A gente pode observar que muitos aparelhos, né, até em aparelho de eletrocardiograma, né, já vem e faz um pré-diagnóstico, né, faz um pré-diagnóstico do eletro. Então, as pessoas muitas vezes, né, vai junto com o eletro, sugestiva isso, mas o próprio eletro fala, esse é um pré-diagnóstico, eu vi um assim, é um pré-diagnóstico, não tira a importância do exame clínico do médico. Então, está faltando muito também nesse momento agora, focar, né, focar no paciente, né? Foca-se muito no monitor, foca-se muito no exame e na tecnologia em si, mas não deixar o paciente, o exame, o toque no paciente de lado. Isso é importantíssimo, né? Nós temos que abraçar a tecnologia, abraçar esse mundo digital que está entrando dentro da nossa vida, do trabalho, mas não podemos esquecer jamais de assistir o paciente. Até porque eu me lembro de um caso que o monitor estava zerado, né? Todo mundo correu para fazer assistência, começando a fazer a massagem no paciente e estava somente o eletrodo solto, né? Quando começaram a fazer a massagem, o paciente acordou, opa, né? Um caso engraçado, né? Eu me lembro disso. Então, naquele tempo, deve ter uns 6, 7 anos isso. Então, a evolução, né, passa por momentos básicos até mais avançados, né? Estou falando um exemplo básico, né? De um eletrodo solto que as pessoas já iniciaram a massagem cardíaca no cara. O cara deu um berro lá na hora. Opa! Então, é importantíssimo entendermos essa evolução, entendermos a importância da tecnologia na saúde, mas também não esquecer jamais de avaliar o digital com o paciente, que isso é fundamental. Isso que você tocou no assunto agora é importantíssimo, avaliar tanto a tecnologia quanto o paciente. Você falou um caso desse, eu presenciei um caso também, né, de eletro, que você falou que sai aquele pré-resultado, né? E aí estava escrito ritmo sinusal. Porém, ao avaliar o eletro, não estava ritmo sinusal. Tinha uma taquicardia supra, né? E o médico explicou para o paciente que estava com uma taquicardia supra. Então, assim, a gente não pode focar só na tecnologia e ver o paciente como um todo, ter aquela visão holística do todo, do completo, né? E também fica muito no automático. E outra coisa muito importante, não adianta ter a tecnologia e os profissionais não saberem utilizar. Então, por isso a importância de dar treinamentos para os funcionários. Porque, por exemplo, tem funcionário que está acostumado com um determinado tipo de bomba de difusão. E aí chega uma outra bomba de fusão mais moderna, com outros botões, maneira de manipular. Então, é importante ter o treinamento, né? Dar o treinamento da tecnologia, mas também ter esse treinamento, ter essa junção. E a tecnologia ajuda e muito. Infelizmente, a tecnologia requer custos, né? E alto custos. E muitos hospitais não têm esse recurso. Então, acaba tendo aquele método arcaico. E tem muita diferença na evolução da cura de uma doença, né? E também agora tem os prontuários eletrônicos, né? Que facilita muito a disponibilidade de informações do paciente que está contida de uma maneira mais fácil de ser visualizada, tanto pelos profissionais da saúde completo, o enfermeiro, o médico, todos têm acesso ao prontuário eletrônico, porque antigamente era tudo manual, né? A anotação era manualmente, a evolução de enfermagem, e hoje em dia já tem esse prontuário eletrônico, que é todo feito no computador. E além do que a economia de questão de material também, e a natureza agradece também, né? Sim, Por sim. conta do consumo excessivo de folhas desnecessárias. E no computador fica tudo mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu estou com um paciente no pronto-socorro e ele vai ser transferido na UTI. Então é só acessar o computador que os dados, as informações já estão todas lá. Não precisa aquele monte de papel, várias, Folhas. várias vários papéis desnecessários, né? Então acaba otimizando o trabalho de toda a equipe da saúde, não só da enfermagem, como toda a equipe da saúde, né? É importante você falar do prontuário, já até tinha colocado o prontuário um pedaço aqui, que eu ia falar uma coisa de prontuário eletrônico, né? É, um- o- Tem um lado muito positivo do prontuário, que eu destaco o seguinte, além de tudo que você falou, né, sobre a importância de
de evitar o gasto da natureza, com papel e tudo mais. Mas quando eu recebo um cliente que né, relata que aconteceu um erro médico, enfim, e eu vou analisar prontuário, é muito assim, claro para mim que eu tenho essa prática, né? Eu, por exemplo, nunca trabalhei com prontuário eletrônico. Eu nunca trabalhei. Onde eu ainda faço plantão, tá? Pelo Ministério da Saúde, em um hospital federal no Rio, e lá não temos prontuário eletrônico. O que tem é o médico, ele faz a evolução dele em um aplicativo, né, que já imprime lá as prescrições também, mas não é um prontuário eletrônico. Aí eu pego um prontuário para analisar, físico, né? O paciente vai lá, pede a cópia. Elisângela, cada atrocidade que a gente percebe, uma coisa que a gente, não sei em outros lugares, se quem puder dizer no comentário, se o prontuário tem página. O prontuário físico, onde vocês trabalham, eles têm página? Eu, particularmente, eu nunca vi prontuário assim por página. Não É que tem, assim, né? depende muito de instituição para instituição. Tem prontuários que é tudo bagunçado, tem outros que já são catalogados, que é dividido, por exemplo, a parte de enfermagem é um lado, a parte de médica é outra. Agora tem todos que são todos juntos. Então, Então, eu acho que depende da instituição. por data. A Dani está falando por data, mas uma coisa que eu percebo muito é que quando tem um problema num prontuário, é muito fácil de arrancar essa página, arrancar essa Sim. folha. É melhor não ter uma evolução do que ter um problema lá constatado. Você falou uma coisa muito importante. Prontuário é dividido entre duas equipes. Não é algo específico do nosso tema, tá? Mas como estamos falando de prontuário eletrônico, eu acho isso muito temerário para o tratamento do cliente, né? Isso falando na visão olhando para o cliente, porque o prontuário ele deveria estar junto o médico, o fisioterapeuta e a enfermagem. A evolução da enfermagem, né, do enfermeiro. E os registros dos técnicos, né, as anotações dos técnicos. Por que eu estou falando isso? Pode ser uma coisa assim, nada a ver com o nosso tema, mas com o prontuário eletrônico fica mais fácil da organização, porque não tem como alterar. Quem altera, fica lá a data, a hora e quem alterou o prontuário. Quem entrou naquele Sim. prontuário e alterou. Então não tem esse negócio de alterar. Né? Fica mais seguro. Uma coisa que a enfermagem tem e a medicina não usa é livro de ordens e ocorrências. Né? Então, geralmente, quando eu faço uma ação, eu sempre peço ao juiz a cópia do livro de ordens e ocorrências da enfermagem, porque ali vai estar registrado um problema. E no prontuário eletrônico, né, essa organização é muito mais fácil, né, e não se perde. Né? Então, a evolução para o prontuário eletrônico, ela não é só favorável para a equipe, né? Isso acho que vai evoluir muito isso ainda vai ter muita discussão, né, em relação nós temos agora, iniciando em agosto, né, a nova lei de proteção de dados, então isso aí é algo muito importante também para se discutir futuramente, né? Por exemplo, assim, fornecer prontuário, vai acabar com esse problema da enfermagem ficar numa sinuca de bico, de ter essa situação familiar, chega para você e fala, olha, eu quero acessar o prontuário do meu familiar. A gente fala em situações de hospitais particulares, nessa situação é um pouco mais cômodo de conversar, né? Mas pega uma instituição pública, uma instituição de um município pequeno, uma certa região do país, que as famílias têm mais contato direto ali com a equipe fica mais isolada, mais sozinha. Eu só vivenciei muito, trabalhei em um hospital município pequeno, presenciava certas situações que a gente ficava vendido em certas situações. E a enfermagem, às vezes, naquela pressão, cede o prontuário do paciente para qualquer pessoa, para o familiar. E não pode, né? O prontuário não pode ser cedido para qualquer um. O prontuário é do paciente, né? E isso aí, vários profissionais respondem, processos éticos e processos na vara civil também, né? Processos que o paciente cobra um dano moral por isso. Então, com o prontuário eletrônico, acabou. A evolução vai servir para o paciente, né, que o risco de ter a continuidade, né, que o prontuário serve para isso, uma das grandes funções do prontuário é manter uma continuidade de assistência, né, isso o prontuário eletrônico fornece muito ao paciente, e o risco da enfermagem é gerar um problema para ela mesma, né, com a liberação de folha, né, e a gente percebe muito, aconteceu um problema uns 2 meses atrás,
que um caso, né? Um paciente, eu passei uma sonda nasentérica e eu costumo sempre registrar, ó, realizado, procedimento X, tal, a ausculta positiva, aguardando exame radiológico. E escrevi, né? Olha um grande problema que um prontuário eletrônico não poderia. Isso é a evolução da tecnologia na saúde. O que aconteceu? Essa nossa evolução se perdeu do prontuário. Se perdeu do prontuário. Porque eu estava de plantão 2 dias. Um dia, fui para casa, depois eu voltei. Então, eu encontrei o mesmo paciente no setor. É uma emergência isso, tá, gente? Uma emergência. Então, nessa questão toda, a sonda anterior que eu tinha tirado, né, o paciente foi entubado e a médica pediu para tirar a sonda nasointeral porque estava incomodando a passagem. Eu não entendi muito bem. Aquela sonda que ela estava no pulmão, né? E o paciente, quando fez quando tinha, antes, no dia anterior, ele fez um exame de imagem. E o exame de imagem que estava lá no dia anterior, né, constatou que a sonda estava no pulmão. E esse exame não tinha sido avaliado pelo médico. Então, quando foi avaliado, o que viram a sonda no pulmão foi a minha sonda. Mas não era a minha sonda, entendeu? A minha sonda estava no estômago, né? Tinha já migrado. Então, olha o problema que eu poderia ter com esse fato. Né? Aí a profissional tirou a sonda, passou nova sonda, que estava no pulmão, estava no estômago, não ia ter problema algum, mas perdeu uma folha do prontuário. Mas como é que perde uma folha do prontuário? Isso não é... Isso parece que não acontece, mas acontece muito, Muito, principalmente no muito. pronto-socorro. Aquela correria, né? Às vezes acaba se perdendo e aí não tem como provar, porque é um respaldo que a gente tem, né? De algum procedimento que a gente faça. E aí não tem como saber como é que perdeu, quem pegou, se sumiu, não tem como saber. Então, é por isso que eu falo que o prontuário eletrônico ajuda muito, questão de segurança e questão também porque cada um tem uma senha individual. Então, por exemplo, você fez a sua anotação, não tem como eu fazer a anotação por você, ou querer te prejudicar, ou falar que você fez alguma coisa que você não fez, porque a senha é individual. Então, por isso é a questão da segurança. E outra coisa muito importante que você comentou também é referente ao prontuário do paciente. O prontuário é direito do paciente, não do familiar, porque às vezes o paciente tem alguma patologia que o familiar não sabe, ou o paciente não quer que o familiar saiba. Então, e aí você vai e fornece o prontuário para o familiar. Então, isso acarreta uma série de problemas, inclusive processos, né, para o profissional que forneceu. Então, por isso o conhecimento, de você saber o que pode e o que não pode. Porque às vezes o profissional dá sem maldade, porque ele não sabe, não tem o conhecimento, né? Então, por isso é muito importante saber que o prontuário é de direito do paciente, não de familiares. A não ser que tenha autorização do paciente, né? Mas caso o paciente, sei lá, esteja entubado e chega o familiar, eu quero ver o prontuário do meu familiar. Não pode. Né? Tem todo um processo ético. Aí eu sempre dou uma dica, aconteceu comigo isso, eu sempre procuro, Elisângela, num plantão, né, que eu estou trabalhando, quando acontece um caso desse, eu chamo o pessoal e falo, olha o problema que estava acontecendo, olha o problema que pode acontecer para gente. Visualiza no futuro um problema. Aconteceu isso, um familiar veio pedir um prontuário, um paciente, era um sobrinho, eu falei, olha, expliquei que não poderia e tal, de uma forma mais clara, mas ele falou assim, olha só, eu também sou profissional da saúde, o local que eu trabalho, a gente fornece sem problema algum. Eu falei, olha, desculpa, mas você não tem a informação ou então não tem o conhecimento. Ter o conhecimento é utilizar a informação que você recebe. Aí eu expliquei para ele, mesmo assim ele não se convenceu. E olha que é profissional da enfermagem. Aí eu falei, tudo bem. Então eu dou uma dica pessoal. Aconteceu esse problema, pede para procurar o médico do plantão. Pede para procurar o responsável do plantão. No caso, eu pedi para procurar a minha chefia. Então você vai na sala tal, conversa com a chefia. Se a chefia autorizar, ela vem aqui, pega e te entrega. Você tira o problema das suas mãos. Não é mais... Inclusive, isso também, né? Isso, inclusive, está na lei do Corém. O Corém fala sobre isso, né? Sim. Que é direito do paciente, não de agregados, não de familiares. Né? Então, você sabendo da lei, você sabendo o que pode e o que não pode, você tem argumentos para questionar com o familiar. Porque não adianta o familiar falar assim, eu quero ver. Não pode. Não pode porque não pode. Então, você tem que ter argumentos para falar
o porquê pode e o porquê não pode, né? Isso. O próprio nome confunde, né? Prontuário médico. Então as pessoas falam, Sim. olha, é É só prontuário, do médico, sendo que da é equipe. do médico, não. O prontuário é do paciente em posse da área médica, né? Uhum. O nome médico, ele é muito mal usado dentro da área da saúde, né? E tudo é o médico, né? Mas não é o médico, o profissional médico. É da área médica, né? Tanto que o Sim, prontuário, ele é acessível aos profissionais da saúde que estão lidando com pacientes, que essa é a função, né? Do prontuário, sim, exatamente. E né? agora, mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de falar um pouco da telemedicina, né? Porque devido a essa pandemia, vem crescendo muito os trabalhos de saúde de telemedicina, né? Para quem não sabe o que é telemedicina, é o intercâmbio de informações. Então, informações médicas, médicas que eu digo, médicos em geral, que nem você falou, médico, só Uhum, enfermeiro, uhum, médico, a equipe de saúde, via comunicação eletrônica. Então, por exemplo, eu estou com uma febre e eu quero passar em consulta médica, só que eu não posso ir até o hospital, não posso me deslocar, né? Então eu agendo uma consulta por videoconsulta. Então pode ser ou por celular ou por notebook, enfim, aparelho eletrônico. Isso facilitou muito a vida de muitas pessoas e vem facilitando cada vez mais. Isso é uma grande inovação da tecnologia, né? E esse vai ser, é lógico que nada é, exime da consulta presencial. Então, por exemplo, tem determinados exames que não tem como eu ter que fazer presencial, né? Mas o que que ajuda a telemedicina? Algum laudo, né, que pode ser enviado por via de teleconsulta, alguma receita. Então, tem todas essas questões que facilitam o acesso, né? E também um dos principais benefícios é o fornecimento de informações. Então, o paciente está com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida com o médico. Então, ele já vai marca essa teleconsulta e tira alguma dúvida. Por exemplo, eu estou com febre, estou apresentando, principalmente nessa pandemia, né, de Covid, que muitas pessoas não podiam sair de casa para não sobrecarregar o sistema de saúde e também por conta da exposição, né, de infectar outras pessoas ao redor. Então, a telemedicina vem sendo muito utilizada. É, Inclusive, eu já utilizei a telemedicina e eu achei muito, facilitou bastante. a telemedicina, se a gente for parar para pensar, ela já tinha um tempo em cuidados pré-hospitalares, né? Que o médico fazia aquele cuidado, fazia o contato com o profissional, né? Fazia o profissional era o olho, que chamava, era o olho do médico na cena. Então você fala, o paciente está sensado, pode fazer a medicação tal, isso aí está liberado, tá no nosso conselho, né? Essa administração de medicamentos nessas circunstâncias, né? Sobre o médico, mas agora, com a pandemia, que foi mesmo, né, liberado em relação ao paciente, né? E o Corém veio junto, né? Desculpa, o COFEM veio junto e uma resolução permite também a enfermagem fazer a teleconsulta, né? Muitas pessoas até não sabem sobre isso, né? E o avanço da tecnologia sobre isso. Há pouco tempo atrás teve uma decisão que vai ficar a cargo do CFM decidir se vai continuar ou não com a telemedicina após a pandemia. Na minha humilde opinião, eu acho que vai e eu acho que deve, tá? Mas deve depois passar por algumas mudanças, né? Restringir algumas coisas, como você falou, é importantíssimo, por exemplo, assim, eu tive Covid, né? Um swab positivo e tudo mais, fiquei em isolamento em casa, mas tive algum contato, não tive como não ter um contato com minha filha e com minha esposa. Então, eu tive IgG positivo, então a gente queria fazer uma sorologia para ela, né? Para nossa filha, que vai fazer 5 anos, a Maria. Então, a minha esposa fez uma consulta com a médica, né? E a médica enviou um pedido de exame, né? Já com o certificado digital dela. Né? Isso é importantíssimo também. O enfermeiro também pode ter um certificado e para fazer a teleconsulta tem que ter um certificado digital, tá? Que é uma assinatura digital que ali vai ter toda a confiabilidade de um carimbo de uma assinatura, né? Os advogados também precisam ter um certificado digital para poder protocolar um processo na justiça, que agora é eletrônica. Então, foi lá, pediu, minha esposa imprimiu, né, o pedido, aí vem lá o nome dela, vem a portaria, vem a resolução do CFM, e vem um QR Code lá, né, que pode ter a leitura. Né? Hoje em dia, o QR Code, você pode, muita gente não entende, né, você pode fazer um QR Code pelo Canvas, que é um aplicativo de fazer
post, né? Que faz, o pessoal faz. Eu uso o Canvas pro Instagram. Você pode colocar um QR Code, um link, né? E esse QR Code é usado para leitura agora de tudo, né? Você passa lá o QR Code, você lê um QR Code, né? Acontece muito disso de prescrições agora e vão todo no QR Code. Então a tecnologia avança muito, não precisou ir lá na consulta, não precisou enfrentar uma exposição com outras crianças, né? Dentro de um consultório para conseguir um pedido de exame. Ela enviou, imprimimos e fomos lá fazer o exame. Isso aí facilita muito, a evolução está muito grande na nossa saúde, né? E a telemedicina, ela veio mostrar mais um caminho, mais uma porta para a enfermagem trabalhar. Então, existem pessoas que já estão atuando em peso, em massa na teleconsulta, né? A Paola, né? Que tem uma página no Instagram, que era uma vaga na enfermagem, ela faz esse trabalho também, ela é especialista em teleconsulta, em teleenfermagem. Então, é um trabalho assim, que quem quer criar mais empreender na enfermagem, tem esse campo aí que está muito, muito aberto. E as pessoas pensam assim, mas quem vai querer uma consulta com o enfermeiro? Várias querem. Várias querem. Se você mostrar o seu valor, ainda mais com essa tecnologia toda que a gente está aí, com possibilidade de mostrar o trabalho, tem muito campo aberto. Tem muito campo aberto. E a teleconsulta, não sei como é que vai ficar também em relação ao COFEN, né? O COFEN ainda, eu não vi se manifestando sobre essa situação pós-pandemia, né? Como é que vai ficar. Mas eu acredito que aí não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso veio para ficar. E referente à teleconsulta também, é importante a verificação da evolução do paciente. Por exemplo, eu tive Covid também e eu recebia diariamente ligações de um profissional da enfermagem que verificava o meu quadro, quais eram os meus sintomas. Então, por que faz essa evolução, essa ligação diária? Para ver se está tendo uma cura, né? Se está tendo uma evolução ou se está regredindo os sintomas, se está piorando. Né? E essa questão também de envio, porque às vezes você quer ir no hospital, passar em consulta médica só para pegar um laudo para fazer exame, que foi o meu caso também, né? Que eu fiz o teste de IgG também, apresentei IgG positivo, e o profissional, né, médico, simplesmente me enviou carimbado. Isso é muito importante. Sempre verificar se está carimbado e assinado, né? Porque sem carimbo e sem estar assinado não vale de nada, né? Então me enviou e eu imprimi e fui realizar o exame. Então fica muito mais fácil do que abrir uma ficha, se deslocar, às vezes, numa distância longe, né? Para apenas pegar uma guia para exame. Então, facilita bastante. E na questão da telemedicina também, além, né, dessas consultas, tem também a telemedicina que liga para profissionais da enfermagem, também são específicos enfermeiros, para tirar dúvidas, né? Então, por exemplo, o idoso está com uma medicação, ele está com dúvida, né? Então, ele tira a dúvida referente à indicação, referente à interação medicamentosa, efeitos colaterais, isso é muito importante, também ajuda bastante, né? Tem bastante telemedicinas voltadas à orientação para pacientes, né? Para os próprios pacientes. Eu acho bem importante isso, ajuda bastante. Sim, E especificamente da enfermagem. Em 2005, eu conheci um médico, chamava Ricardo, o nome dele. O cara é com uma mente fora do normal, espetacular. Naquela época, em 2005, ele chegou assim pra gente e falou assim, aí, precisamos montar um negócio. Nessa época não tinha isso, né? Precisamos montar um negócio que a gente vai ficar dentro da nossa casa e a gente vai cuidar das pessoas em todo o Brasil. E pensando com a gente, conversando com a gente no plantão. E vai ser o seguinte, vai ter um enfermeiro, vai ter um médico assim, médico tal. Para quê? Para as pessoas entrarem em contato, a gente fazer por telefone. Naquela época ele não tinha ideia de fazer, né, por câmera, por aplicativo, também não tinha essa facilidade toda, como que é hoje, né? A internet hoje, tudo é internet hoje, né? O celular não tem mais rádio FM, só tem o streaming, então não tem nem como usar mais rádio FM no celular. Então, naquela época, o cara já tinha uma mente completamente avançada, criando já a teleconsulta, teleatendimento, né? E promoção de vários profissionais. Aí falou assim, vamos ter o fisioterapeuta, vamos ter o nutricionista, vamos ter o psicólogo. Então, é algo que um cara criou em 2005 na cabeça dele e não foi à frente. Uma espetacular ideia que ele teve, que hoje, se a gente for parar para pensar,
é um campo aberto que é pouco explorado, tá? E para diversos profissionais também, né? Diversos profissionais. E é algo assim, se a gente for dissecar isso no papel e trabalhar bem, o que falta nas pessoas, que a gente começou, você falou antes, né? Do profissional da enfermagem, no caso, a gente coloca em geral, o que falta nas pessoas é a informação. A informação, ela gera o conhecimento, né? E conhecimento utilizado vai gerar sabedoria. Mas a informação é o que mais falta nas pessoas, né? E quando você vê a briga das pessoas que querem criar uma atenção, ela briga com a informação. Um grupo joga uma informação, outro grupo joga uma informação, e esse conflito de informações que a rede traz, né? Que é um grande problema, né? Que eu até anotei aqui, um ponto negativo desse avanço da tecnologia na saúde, são as fake news que estão sendo produzidas, são as informações erradas, né? Que eu tiro do grupo de fake news, né? As informações erradas que são passadas por profissionais que não sabem o manuseio, né? Não sabem orientar alguém. Então, traz uma informação errada, coloca em uma rede social e as pessoas podem, né, se contaminar, né? A gente vê, sem falar de política, é uma coisa que notória aí, né? O presidente, antes da situação toda, andando sem máscara e encostando nas pessoas. Não é só mérito do presidente fazer isso. Você sai antes, agora nem tanto, né? As pessoas estão mais acomodadas, muita gente já infectada, criando GG, né? Colocando esse ponto de vista. Mas em abril, quando estava tudo fechado, várias pessoas com festas, né? Aglomerações. E pessoas morrendo, né? A quantidade de óbitos alta. Então, por quê? Por informações erradas. Olha, não é bem assim, olha, não pega assim. Isso, a tecnologia, né? Para uma mensagem que ela é transmitida num grupo de WhatsApp de 20 pessoas, ela acaba chegando para 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, rápido. Né? O WhatsApp, até pouco tempo atrás, você poderia encaminhar uma mensagem para todas as pessoas do seu contato. Né? Hoje em dia, ele não pode. Então, ele limita o número de compartilhamentos. Mas, mesmo assim, é um ponto negativo, que eu até anotei aqui no meu scriptzinho, de relação à tecnologia, né? O avanço da tecnologia na saúde. Até que ponto, né, a gente tem que sempre observar as informações que estamos recebendo. Né? E nós temos uma população muito carente de informação. Isso não é um ponto para falar de questão econômica, não. Gente aí com 7 dígitos aí na conta bancária é carente de informação. Né? E a enfermagem, né? Eu me lembro quando eu comecei a estudar, né? E uma professora sempre falava que nós somos carreadores de informações. Né? Isso aí, eu sempre lembrava, mas você levar informação, e principalmente nós estamos em contato direto com o paciente, né? Nós estamos levando informações direto para o paciente. Então, agora, né, quem na área essa expansão da saúde no mundo digital, nós podemos falar da advocacia 4.0, nós podemos falar da enfermagem 4.0 nesse mundo digital. Nós somos responsáveis, sim, pelo que falamos. Inclusive, nosso código de ética pune quem faz publicação, quem faz disseminação de informação errada. Né? Não é o exemplo de postar que a cloroquina faz ou não boa para o Covid, que tem que tomar a cloroquina. Não está comprovado isso cientificamente. Então, o profissional de enfermagem responde. São fake news que é prejudicial à saúde e pode ocasionar até óbito, né? Então tem que ter muito cuidado com o que dissemina, a informação que é disseminada, porque é que nem você falou. Isso pode disseminar para várias pessoas. E aí um vai passando para o outro, achando que a informação está correta. Então, por isso a importância da fonte. Né? Assim, por exemplo, quando alguém faz um trabalho científico, um TCC, precisa saber a fonte correta. Né? Fake news é a mesma coisa, preciso saber da fonte. Isso. Referente à tecnologia também, que você tinha citado, referente a aplicativos. Né? Hoje em dia tem muitos aplicativos de enfermagem que facilita muito. Tem uns até que faz o cálculo de gotejamento, que vê, tem um bulário também que já verifica indicação medicamentosa, interação. Isso facilita bastante, principalmente os estudantes de enfermagem. Quem está
fazendo graduação, quem está em curso técnico. Então, ajuda bastante no estudo, né? E tem também referente àqueles aplicativos do próprio celular e relógios também, relógios que verificam quantidade de passos, que verificam a frequência cardíaca. Isso facilita bastante, principalmente quem é cardiopata e tem alguma patologia que precisa desse controle, né? Então, a tecnologia, que nem você falou, tudo tem a vantagem e a desvantagem, né? Então, tem as desvantagens e as vantagens da tecnologia. É. Então, essa parte, por exemplo, vai fazer uma atividade física, aí você já consegue controlar o seu batimento cardíaco, vai fazer alguma caminhada, você já consegue o controle, né? Então, facilita bastante também. Os meus comentários, Elisângela, ficaram bloqueados. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, você vê aí, porque para mim bloqueou aqui. Parou na Rejane FP Maranhão Oficial. Parou dali em diante para mim, não veio mais. Então, eu me lembro que eu utilizava em 2004 um Palm Top. Não sei, naquele tempo, não existe nem mais isso. Né? Palm Top hoje em dia é tablet, é celular. E no Palm Top tinha uma planilhazinha, né, que você calculava lá a medicação. Né? E hoje em dia, você pega o celular, né, tem aplicativos, né, da medicina que coloca a doença do paciente, ele dá quais medicações prováveis para o uso do paciente. Né? E daí vai a escolha do médico. Então, né, vários aplicativos aí para a enfermagem também utilizar. Né? Isso que você falou. Tem que analisar os prós e os contras da saúde. Né? A questão da verificação de sinais por aplicativos, né, por aparelhos, né, isso aí tem que ter muito cuidado. Que, por exemplo, aqueles aparelhos de pressão arterial de pulso, eles nunca dão um valor certo. Nunca vão dar um valor certo, sempre para cima e tal. Eu não confio muito também em termômetro de pistola, não confio, tá? Uma coisa que a gente precisa sempre avaliar, como a gente falou antes, né? A clínica do paciente, né? A gente muitas vezes só fica atenta a números, né? A dados, a métricas de isso está muito comum hoje em dia, né? O cara pega lá uma métrica do paciente e fala, olha, está sendo evoluído assim, evolução, e não vai no paciente, né? Esquece do paciente. Isso acontece com a enfermagem também, sobre aplicativos. Você passou em aplicativo, né? A gente falou sobre a evolução, né, do raio-x, né? Eu esqueci até um ponto que eu anotei também aqui. Antigamente, quando você pedia uma transferência, você pedia vaga zero, quando tinha vaga zero, você fazia uma requisição na central de vagas do Estado, né? Os municípios enviavam fax, né? Não é meu tempo isso não, tá? Eu ouvi falar sobre isso. Eu nunca vi fax, não. Mas me falavam que tinha um fax, né? Que você enviava o pedido à central de regulação com os exames do paciente. Hoje em dia vai tudo por e-mail, né? Recebem por e-mail e alguns médicos já recebem por WhatsApp já alguns dados dos pacientes que vão ser admitidos no setor, no hospital. Então, a evolução nessa parte da assistência está tão grande que, como antigamente a gente falava, olha, se esse paciente tivesse se transferido em 1 hora, poderia ter sido o futuro dele poderia ter sido diferente. E hoje em dia, a economia de tempo e consequentemente, a chance de salvar um paciente é muito grande, porque em 2 minutos estão enviando todos os dados do paciente, enviando e-mail ou então por outros aplicativos que vão chegar na mão de quem vai receber muito mais rápido, né? Isso é um avanço muito grande. Realmente, o avanço teve bastante significativa, né? E referente, eu queria falar um pouquinho agora sobre a simulação realística. Então, assim, tem professores, eu falo isso com muita clareza, porque como eu sou professora também, e os meus alunos pediam muito para intercalar não só a teoria com a prática. Então, quantas vezes eu podia, eu levava eles no laboratório. Então, essa questão de simulação realística, principalmente hoje em dia que tem bonecos muito reais, bonecos que falam, bonecos que têm pulsação, né? Então, é muito importante juntar a teoria com a prática e também um ambiente mais próximo da realidade da área de atuação, porque sala de aula é uma coisa, né? A teoria. E na prática tem que ter o laboratório, treinar os procedimentos, né?
ver como que é o ambiente, que vai ser, por exemplo, um ambiente hospitalar, né, que tem uma bomba de fusão, tem um respirador, né? Então é muito importante juntar esses dois. E tem a maior retenção de conhecimento dos alunos também. Eu vejo que eles ficam com maior interesse, por exemplo, quando estão no laboratório, né? Quando vai fazer uma prática, o preparo técnico também fica mais conciso do que numa teoria, né? Então Sim. é lógico, a teoria é de suma importância, mas tem que ter os dois. Não adianta ser muito bom na teoria e ser falho na prática, ou ser muito bom na prática e ser falho na teoria. Tem que ter os dois, tem que ter a visão holística de um todo, né? E assim, no laboratório acaba tendo o desenvolvimento da habilidade de liderança e trabalho em equipe também. E isso é muito importante, principalmente para enfermagem. Inclusive, eu vou fazer uma live essa semana sobre a importância da liderança de equipe, né? Porque o enfermeiro não basta só ser enfermeiro, ele tem que ter um conhecimento de administração, de gerenciamento do tempo e de liderança também, né? De ser um motivador de pessoas e de saber liderar, de coordenar uma equipe, né? É essa parte da liderança, né? A única profissão que a pessoa se forma chefe é o enfermeiro, né? Isso aí você vê em todas as profissões, não tem essa liderança, algo que eu fico muito com o pé atrás em prever e prover. Isso é algo que eu desde o tempo da faculdade, ainda mais agora no direito, é algo tem uma faca de dois gumes para a nossa profissão, tá? Prever e prover é algo bem complicado, que a gente depois puder conversar sobre isso, mas para outras lives. Mas aí, na realidade, eu tive um treinamento um tempo atrás com um boneco sensacional, né? Como você falou, tinha pulso, tem tudo, né? Hoje, e tem bonecos para intubação, para treinamento de enfermagem, para enfermeiro de intubação, tem de punção, tem de acidente, tem de catéter vesical, catéter nasogástrico. Eu me lembro no meu tempo da faculdade que eu treinava catéter vesical no outro. A gente, né, posição do catéter, né, e treinava na prática no paciente. Então você ia para a prática com o pé atrás, né, com a insegurança de não saber como é que ia fazer, uma simples punção, uma administração de uma intramuscular. Né? Hoje em dia, né, a capacidade, eu vejo pessoas colocando fotos de eventos de treinamentos, eu fico abismado, né, com a tecnologia avançada, né, sobre esse treinamento. E esse treinamento, como a gente falou também da bomba difusora, por exemplo, de uma bomba nova, o treinamento tem que ser contínuo, né? Porque está sempre mudando, está sempre com coisas novas, né? O rim vai ser o mesmo, o coração vai ser o mesmo, mas o atendimento está sempre melhorando, né? Uma condição que vai evoluindo. A tecnologia, né, tem que ser usada para evoluir. Então, isso que você, essa parte de bonecos, equipamentos, simulações realistas dentro do ensino é fundamental para a gente poder ter uma enfermagem qualificada para atendimento. Isso aproveitar os momentos, né? Esse agora é um momento também para poder se preparar para o futuro que vai vir. Exatamente. E também simulação de RCP, que é muito importante, muitas pessoas têm dúvida também. E RCP não tem jeito, tem que ser a prática, né? Mesmo que não tenha uma estrutura, porque assim, tem esses bonecos que a gente comentou agora são bonecos caros, né? Não é toda instituição que consegue ter acesso a esses bonecos, mas tem bonecos mais simples que são eficientes também, que você consegue fazer a demonstração. E uma RCP é de suma importância ter a demonstração e repetição também, que não adianta só fazer uma vez e não fazer repetição. E outra, a questão de educação continuada, reciclagem. Porque a saúde, a informação está mudando constantemente. Então a gente precisa se atualizar, precisa saber atualmente quais técnicas que estão sendo utilizadas, né? Porque muda bastante referente a técnicas, até nomenclaturas também, né? Antigamente utiliza uma nomenclatura e daqui 2 anos ou até menos já mudou, né? Então é bem importante essa questão de treinamento efetivo, tanto nas escolas quanto nos campos de atuação, né? Principalmente nos hospitais. Me ligaram aqui, por isso me ligaram de WhatsApp, porque a ligação eu botei em modo avião e aí caiu. Então, Elisângela, por exemplo, assim, não só
na instituição, né? Não só na instituição, tanto na graduação, na pós-graduação, ou na instituição que a pessoa trabalha, essa educação continuada, mas também tem que partir da pessoa, do profissional. Por exemplo, assim, investir nele, né? Uma pessoa me ensinou isso há um tempo atrás, e todo o dinheiro que a gente ganha, né? 10% a 20% tem que se reverter para o nosso crescimento. Então, é compra de livro, é compra de curso, compra de treinamento, né? Porque você não está jogando dinheiro fora. Você está jogando conhecimento para dentro de si, né? Você vai estar aprendendo, vai estar estimulando o seu crescimento profissional. E não é somente, né? As pessoas se enganam muito sobre currículo. Não é somente ter um currículo, porque muita gente tem um currículo mentiroso, né? Que estudou em tal lugar, que fez tal coisa, mas na prática não sabe. Não fez um treinamento adequado, não se mantém atualizado. Então isso é muito importante. É manter-se atualizado, aproveitar agora bastante curso, né? Que não é prático, mas tem bastante curso à distância, né? Hoje em dia, os cursos online ganharam o gosto de todos os profissionais em si, né? Não só na área da saúde. E qualquer pessoa pode fazer um curso, né? Assistir aula, até na hora do descanso do plantão. Quando o plantão está tranquilo, não tem o que fazer, pega o celular, coloca o fone de ouvido e você consegue assistir 15 minutos de uma aula, né? Hoje, o YouTube, né? Vários profissionais, você mesmo, né? Tem um canal no YouTube com várias informações. O seu Instagram, né? A pessoa para aqui no portal da enfermagem, começa a descer, uma aula atrás da outra, né? Falando sobre vários temas, a gente conversou sobre isso. Dentro dos seus destaques dos stories, né? A pessoa chegar ali e olhar, ela pode ganhar ali, ficar duas horas estudando, né? Então, parte muito e é gratuito. Aqui é gratuito, né? Informação real, pega no YouTube, você consegue assistir uma aula, uma palestra, um evento, coisas que há 15 anos, né, 18 anos não tinha. Não tinha. Você tinha que comprar livro, né, físico, você tinha que ir na banca de jornal para comprar questões de concurso público, porque a facilidade não tinha essa facilidade que nós temos hoje, de ensino, de treinamento, né? Hoje em dia, com as plataformas de Zoom, do Google, consegue fazer uma transmissão de uma aula online, né? E não vai ter a prática nesse caso, mas você consegue aprender, né? Logicamente, nada tira a prática, né? Da aula prática, isso aí é fundamental, ainda mais na nossa profissão. Não tem como você fazer 100% teoria, como você falou. Mas é um alimento, né? Você começa a regar o seu jardim para poder crescer o seu profissional que é a enfermagem que tem que ser, né? Porque a gente cuida de vidas, né? Quando a gente começa a aumentar a nossa capacidade, a gente vai transmitir isso para o cliente, né? Através do nosso cuidado. Isso que você falou do interesse é muito importante. Tem que ver o interesse a partir da pessoa, né? Porque hoje em dia tem diversos cursos online muito bons, cursos que ajudam muito, e o que você falou, muitos cursos gratuitos também, né? E não adianta, por exemplo, isso ajuda muito no currículo também, porque não adianta ter um curso de 2005 e não me atualizar. Então, quanto mais. E curso é sempre investimento. Não é que eu estou gastando dinheiro, eu estou investindo para um bem maior lá na frente, né? O conhecimento nunca é demais, e o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você, né? Isso, E conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você tem propriedade do que você está falando. Você sabe o que você está falando. com certeza. E isso de cursos é muito importante estar atualizado, né? Porque no currículo, tanto que no currículo nem. Eu estava tendo uma conversa esses dias, né, com uma amiga que é da área administrativa, e ela me falou, não adianta colocar no currículo cursos de 2003, 2005, o entrevistador não vai nem considerar. Então, quanto mais cursos atuais você tiver, vai demonstrar que você tem interesse, né, que você está atualizado e que você vai agregar para essa empresa. Agora, se você é uma pessoa desatualizada e não busca conhecimento, não busca cursos, né, então aí já vê que, né, não vai ser aquele, não vai se destacar profissionalmente. Então, quanto mais cursos, mais conhecimentos você tiver, você vai se destacar, tanto Sim, profissionalmente quanto
no decorrer do seu trabalho, né? Sim, sim. Existe uma plataforma, né? Não sei quantos conhecem, o Spotinf, né? Que é uma plataforma digital. Você pode até jogar no Instagram, tá lá. Que é a primeira plataforma digital de conexão de diversos âmbitos da enfermagem, né? Profissionais de enfermagem fazem um cadastro lá no Spotinf, que é como se fosse um Spotify, né? E tem uma quantidade de arquivos de conhecimento é, transportado nesse aplicativo que as pessoas aprendem muito. E vários professores estão lá nesse aplicativo com aulas, né, com conteúdo assim gigantescos. E uma coisa assim que eu aprendo muito, sabe aonde? Nas lives. Eu aprendo muito nas lives. E indicações de livro. Por exemplo, estava assistindo uma live, estava fazendo uma live. Naquela semana que eu fiz live, uma pessoa me falou: Ah, o livro tal. Eu anotei. Aí eu fui e comprei. Aí eu vou ler esse livro ainda. Então, assim, nas lives que nós temos no Instagram, temos que aproveitar. Aproveitar o Instagram para o nosso crescimento profissional e pessoal. Que a gente tem essa possibilidade de ter essa tecnologia, né, o avanço da tecnologia da saúde, né, e como a gente já abordou vários pontos, mas também do nosso crescimento utilizando rede social, né? Não somente para poder ver fotos de viagem, é bacana, é legal ver isso também, né? Ver uma reportagem, eu gosto de futebol, ver alguma coisa de futebol, mas eu sigo muitas pessoas, né, que produzem muito conteúdo. Então eu acabo ganhando, né, ganhando de graça, né? Porque nada é de graça, você acaba pagando internet, tem luz, tudo isso, mas usar essa tecnologia para o nosso favor, né? Para nossa. Conhecimento para o nosso crescimento, agregar valores também, né? Que nem você falou. É legal ter redes sociais também para diversão, né? Mas é muito importante você ter redes sociais profissionais que vá agregar conhecimento, né? E em lives tem muitas dicas interessantes também, dicas que a gente não faz ideia, então por isso que é importante, né? Assistir live, fazer lives também, porque quando você faz live você aprende o dobro, é Muito, que nem eu sempre falo, né? Você ensinar, você aprende o dobro. Fazer muito. live também. E eu acho muito legal fazer live, que você dissemina conhecimento, você dissemina informação. E é muito legal isso. O pessoal tem gostado bastante das lives. E por isso que eu acho interessante abordar vários temas, ainda mais na enfermagem, que são temas infinitos. Né? Essa semana inteira eu vou fazer semana de lives, né? E vários temas diferentes, justamente por conta disso, porque às vezes uma pessoa tem interesse em um determinado assunto, outra pessoa tem interesse em outro assunto. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma live sobre novos rumos da enfermagem, que vai abordar as especialidades de enfermagem que são infinitas, né? Tem muita especialidade nova em enfermagem. A enfermagem cresceu de uma forma assim muito grande. Na quarta, eu vou falar como lidar com a ansiedade no período do isolamento social. Inclusive, eu tive essa ansiedade porque eu tive Covid. E o isolamento social é um período muito difícil para todo mundo, né? Todo mundo, mas para quem tem a doença, É a horrível. ansiedade é maior ainda, né? Você sabe bem disso também, né? Muito. Na quinta-feira eu vou fazer duas lives. Eu vou fazer uma sobre liderança de enfermagem e a outra a vivência de um técnico de enfermagem em emergência. Porque no portal tem muitos técnicos de enfermagens e graduandos. Então eu acho legal também falar com um técnico de enfermagem e ver a experiência dele, que é diferente, né? A experiência de um enfermeiro e um técnico. Então eu acho legal pegar as duas experiências. Eu acho bem Sim. interessante. E Ah, aí, finalizando, vai ter na sexta-feira a vivência do enfermeiro com pacientes que tiveram Covid. Então, uma enfermeira que teve, no hospital onde ela trabalha, convive com muitos pacientes com Covid, né? E afeta tudo, né? Afeta a parte psicológica, a parte física, né? Principalmente nós da enfermagem que temos uma sobrecarga, né, de trabalho. Então, junta tudo. Eu quero agradecer a Cássia pelo comentário, muito bom, estou aprendendo muito, obrigada. Eu que agradeço, Cássia, por estar vendo essa live, que bom que você está gostando. Agradeço a todos vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no direct, tanto para mim quanto para o Bruno, que o Bruno também está à disposição, né, Bruno? sim, E sim. quem quiser seguir o Bruno no Instagram, é seu direito na saúde, né, Bruno? Isso, isso. A gente fala sobre
direito, deveres e obrigações, né, da enfermagem, sempre com posições de decisões judiciais, resoluções do COFEN, e não só falando de lei, né? A lei só é lei quando ela é interpretada. Então, a gente tem um problema, a gente tenta dissecar esse problema e possíveis soluções para a enfermagem. Também falo sobre plano de saúde, sobre a saúde em modo geral. Eu não vi aqui nos cards sobre a de quinta-feira, mas a ideia das lives é fenomenal. Eu espero que essa semana as pessoas possam aprender muito com você, Elisângela. Você tem muito que passar. E interessante que você vai ver também, as pessoas vão dar um feedback, não só no online, no ao vivo, né? No online. Vão dar depois também, fica gravado, né? Muitas pessoas vão lá, assistem depois, né? Tem essa possibilidade de acompanhar, né? De estar gravado, isso aí é muito importante. As pessoas vão dar um feedback e você vai ver que essa transmissão de conhecimento é muito boa. Transmitir conhecimento é muito legal. É muito importante mesmo, porque às vezes a pessoa está em plantão, ou não consegue assistir, e fica gravado e consegue assistir posteriormente. E o que eu achei legal, depois que eu fiz a live com você, essa enfermeira, né, que teve essa experiência com Covid, me mandou mensagem perguntando se podia fazer uma live comigo, né? Então é Ah, que muito legal, legal. porque ela teve a vontade de passar o que ela viveu, né, para as outras pessoas. Isso é muito legal, porque, por exemplo, tem pessoas que têm vontade de trabalhar numa emergência, mas não sabe como é que é. Então vai ter o técnico de enfermagem falando como que é a rotina dele na emergência, né? Tem uma mensagem aqui, Bruno, vou te chamar para fazermos uma live depois. Tem um Ah, pós-auditoria em saúde. só chamar. Eu não estou vendo, eu falei aqui, né? Os meus comentários foram travados porque apagou aqui meu Instagram. Aí quando voltou, ele trava, né? Eu não vejo Uhum. mais nada. Travado aqui. Mas bacana, só me falar comigo lá que a gente faz. Essa semana eu vou falar também. Isso que é legal, o interesse das pessoas, porque a Sim, gente faz a sim. live, as pessoas acabam se identificando, né, ou com algum tema, com algum conteúdo, e aí chamam para fazer também. E isso é muito legal, que enquanto mais pessoas vão chamando, maior vai sendo o conhecimento, troca, né, de conhecimento e a disseminação de informação também para pessoas que têm interesse, que têm alguma dúvida específica, né? E isso é muito legal, essa disseminação de informação. Ah, bacana. Eu agradeço muito a oportunidade de falar, né? Falar sempre da saúde, falar sempre da enfermagem, para mim é um prazer. Eu sempre falo que eu sou enfermeiro advogado, né? Então, a enfermagem, eu tenho assim, um carinho, brigo muito, né, pela enfermagem, eu brigo muito em sentido de querer um melhor para a enfermagem, porque eu entendo, né? Isso eu sou criticado por isso. Para mim, a enfermagem é a principal dentro de uma na saúde. Sem enfermagem não tem saúde. Ponto. Para mim, sem enfermagem não tem saúde. A gente consegue sobreviver 24 horas, 48 horas sem outras profissões dentro de um hospital. Mas sem enfermagem, a gente não fica 10 minutos sem enfermagem. E eu estou exagerando 10 minutos, tá? Não fica até por 5. Estou jogando para cima, porque a enfermagem é fundamental, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, ainda mais, tá? São que levam diretamente à saúde, né? Os enfermeiros, com toda a ciência e o cuidado, e principalmente, enfermagem não é amor, se faz com amor, com todas as profissões, mas a enfermagem é ciência. Acima de tudo, a enfermagem é ciência. Com certeza. Agora tá os minutos restantes, 20 segundos Ah, restantes. vai cair então. Vai cair daqui a pouco. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Bruno, novamente. Foi uma honra fazer uma segunda live com você. Espero que em breve vamos fazer outras, né, com outros temas. Vamos E sim, foi um vamos sim. prazer